Hoje vamos falar sobre o tabuleiro Ouija e alguns acontecimentos demoníacos envolvendo este tabuleiro. Quando o primeiro tabuleiro Ouija foi lançado, ele foi apresentado como um dispositivo mágico e místico que respondia perguntas sobre o passado, o presente e o futuro, com uma precisão notável. Porém, no meio desse discurso, não foi avisado que essas suas perguntas podiam ser respondidas pelo próprio Satanás. Usar um tabuleiro Ouija para se comunicar com os mortos já era uma prática dos povos que viveram em 1100 depois de Cristo, que foi quando o tabuleiro foi mencionado pela primeira vez em documentos históricos provenientes da China. Porém, o jogo se popularizou em 1890. Com isso, por volta de 1920, Parker Bros. O transformou em um jogo de tabuleiro que qualquer um poderia comprar e jogar em casa. O primeiro relato envolve o pai de Angela Jackson, que havia morrido há pouco tempo, e ela não conseguia lidar com o fato de tê-lo perdido. Foi então que ela descobriu o tabuleiro Ouija e decidiu comprar um para tentar manter algum tipo de contato com o pai falecido. Contudo, algum tempo antes do tabuleiro chegar em sua casa, Angela visitou um centro espírita e recebeu uma perturbadora notícia de seu pai, que dizia saber o que ela estava pretendendo fazer e alertando para que não fizesse o que ela pretendia. Certamente, se a notícia for mesmo verdadeira, o pai da garota estava se referindo ao tabuleiro. Contudo, ignorando as instruções da mensagem, Angela convidou alguns vizinhos para jogar quando o tabuleiro chegou. Logo após a primeira pergunta, as amigas de Angela foram tomadas por um espírito que sussurrava o nome da mulher e diziam: "Você vai morrer." Algum tempo depois, quando os espíritos foram embora, uma mensagem apareceu no tabuleiro, dizendo: "Eu te avisei." Ao que tudo indica, o jogo quase acertou, pois alguns dias após o ocorrido, a Angela foi atacada por um homem mascarado que desferiu vários golpes de machado na cabeça dela. Após alguns dias internada, com alguns hematomas e o crânio fraturado, Angela felizmente sobreviveu. E dessa vez ela aprendeu a lição e nunca mais jogou com um tabuleiro Ouija. Este segundo relato recebeu o nome de Peça e Receberá. Amy foi convencida pela sua amiga Stacy a participar de um jogo que ela havia comprado recentemente. Mesmo com uma certa resistência, Amy aceitou o convite e foi a primeira a perguntar ao tabuleiro. E como se já não bastasse, começou com o pé esquerdo, perguntando se havia alguém lá, e que se houvesse, para se manifestar. Bom, não aconteceu. Nada aconteceu após a pergunta, levando com que as duas amigas desacreditassem no jogo e jogá-lo no lixo. Contudo, durante a noite, Stacy conta que acordou estranhamente às 13h25 da madrugada e viu uma figura ao lado de sua cama que começou a se aproximar dela. Desesperada, Amy começou a gritar para que a figura ficasse longe dela, até que a sua mãe ouviu os gritos do quarto dela e foi até o quarto da garota ver o que estava acontecendo. Apavorada, Amy explicou o que havia acontecido e não conseguiu mais dormir. No dia seguinte, um padre foi chamado para benzer o quarto da garota e então as coisas se estabilizaram por lá. E o último relato de hoje vai contar a história de Steve e seus amigos. A história de Steve começa quando ele e seus amigos começaram a jogar com um tabuleiro Ouija que encontraram no lixo.
Porém, o tabuleiro estava em espanhol e só Steve compreendia a língua. Logo, ele traduzia as respostas que o tabuleiro dava, até que em uma das perguntas Steve ficou pálido e não teve coragem de dizer o que estava escrito e parou de jogar. Naquela mesma noite, Steve começou a ouvir vozes que questionavam o porquê ele havia parado de jogar e outras coisas estranhas. O rapaz conta que acordou às 3 da madrugada com as mãos na parede e em uma sombra que parecia uma espécie de tabuleiro com uma frase: "Por que está me machucando?". Foi aí que Steve se afastou das práticas do jogo, porém demorou muito tempo que ele conseguisse se sentir seguro novamente. Steve nunca revelou o que leu no tabuleiro no dia em questão. E aí, vocês gostaram? Esse foi o primeiro vídeo do canal Medo Surreal. Então já deixe seu like para nos ajudar e divulgue esse vídeo em suas redes sociais. Obrigado por assistirem.